Um amado irmão desse canal, ele fez a seguinte colocação, mais ou menos nesses termos. Pastor, Deus atende todas as nossas orações quando a gente pede incessantemente, insistentemente e de forma persistente, firme. Ele atende a nossa oração? Primeiro, ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. E ele faz a vontade dele, independentemente da minha e da sua vontade. Agora, ele faz a vontade dele, mas também o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele permite certas situações na nossa vida, como qualquer outro pai. Aconselha, aconselha, aconselha. O filho continua rebelde. O pai diz: a minha vontade é que você cumpra as minhas orientações. Mas, se você quer, eu permito. Não aprovo, mas permito. Quantos erros aconteceram? Você viu a história de Sansão? Sansão, ele era um nazireu. Deus o chamou, Deus o escolheu para ser um homem santo no ventre da sua mãe. As coisas de Deus não é bem localizada assim. O Senhor já conhece de antemão, porque Deus existe, Deus é, nós existimos. Deus é. A nossa cabeça tentar colocar Deus, entender exatamente o plano e a vontade de Deus, é como você tentar colocar o mar dentro do seu copo. Pode até ser um copo aí de 5 litros. Um copo. Impossível. Porque ele é Deus. Ele é soberano. Ele é eterno. Ele coloca todo esse universo na palma da sua mão. Então, nós temos muita dificuldade em entender, compreender e muito mais de aceitar os propósitos de Deus. Mas Deus estabelece os seus propósitos. Mas o Senhor, na sua palavra, ele nos dá algumas dicas. Ele diz aqui em João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes, se, condicional, sim ou não. Se permanecerdes em mim, o Senhor Jesus Cristo dizendo, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Qual é a finalidade de Deus ouvir a nossa oração e nos atender? Para a glória de Deus Pai. Deus nos olha como pessoas regeneradas, porque elas creram na sua regeneração quando foram crucificadas com Cristo, foram ressuscitadas juntamente com Cristo. Cristo tornou a vida no interior dessas pessoas. Deus agora, o Pai, olha esta nova vida que você teve, de graça, pela graça. Ele espera a manifestação na vida do seu filho, nos filhos, para sua glória. Para sua glória. A religião não, é para a glória do homem, bem-estar do homem.
Mas o evangelho é para o bem-estar de Deus e a glória de Deus. Nós vamos sentir prazerosamente vivendo nesta vida com alegria? Sem dúvida. Sendo livres? Sem dúvida. Alcançados e sendo alcançados pela graça de um Jesus Cristo, de um Deus amoroso, misericordioso? Sem dúvida. Mas se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês permanecerem na minha palavra, olha o que diz. Se permanecerdes em mim, em Jesus Cristo, e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem serão atendidos, para a glória de Deus. E para a glória de Deus, eu tenho que saber a vontade e o plano e os mandamentos de Deus. Por isso que se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês só vão orar segundo a vontade e o propósito, vontade e propósito de Deus. Em Tiago diz que as nossas orações, elas não são atendidas porque nós procuramos os nossos próprios deleites para nós. Há necessidade de falar com o Senhor e que essas necessidades, nem sempre que nós precisamos, necessidades serem supridas. Sim, nós estamos nesse mundo e necessitamos de sermos atendidos, supridos pelo próprio Deus, sem dúvida. Mas se ele suprindo essa necessidade minha e sua, vai ser para quem? Para a glória dele ou para a nossa glória? Porque ele diz que o Pai será glorificado através destes frutos. E ele espera fruto. Porque ele implantou na vida dos regenerados a divina semente. Por isso que esta pessoa não pode viver pecando. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. A obra da cruz. Eu e você. Necessário é nós crermos que nós fomos incluídos na morte de Cristo. E experimentamos a nossa morte para a vida condenada. E fomos ressuscitados, uma vida justificada, restaurada. E agora ele começa um processo de desconstrução. Aleluia. E construindo a vida de Cristo. E Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa alegria. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa santidade, nossa redenção, nossa sabedoria. Cristo é vida e vida eterna. Aleluias. Não é maravilhoso? E ainda em 1 João 5, ele vai nos chamar a nossa atenção. Vai nos ensinar. Em 1 João 5,13, ele diz assim: estas coisas vos escrevi, o poder da intercessão. Tema: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ele não esparramou, todo mundo tem vida eterna. Não é uma salvação universal, é uma salvação graciosa assim, amorosa assim, mas para os que creem, os que foram unidos em Cristo na cruz. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não é segundo a nossa vontade, segundo a vontade dele. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Sempre será. É certo que muitas vezes para nós não é tão boa.
Não é tão agradável. Por quê? Porque muitas vezes a vontade de Deus, ela vem contrária à nossa, o nosso plano, nossos sonhos. E aí nós não gostamos. Nós não gostamos. E muitas vezes nós não aceitamos. Mas a vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita. Ela não muda. Quem muda somos nós. O problema está em mim e você. Mas olha que lindo esses textos das Escrituras. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se nós tivermos a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios 2,16, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Se eu tiver a mente de Cristo, eu vou pedir segundo a mente de Cristo, a vontade de Deus, o plano de Deus. Vou repetir versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Nossa questão é que muitas vezes nós pedimos por uma necessidade ou por um querer nosso ou por nós mesmos para o nosso bem-estar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ouvem a Deus, daqueles que amam a Deus. Bem-aventurados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar aqui em Romanos 8:37. Não, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o bem? É o propósito. Qual o propósito? Sermos semelhantes a Jesus Cristo. Deus tem os seus arranjos, suas cascas de banana, muitas vezes, nas nossas vidas? Sim. Quantas vezes na aflição, olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes disse: as grandes lições da vida não aprendemos nos dias de festa, e sim no vale da dor. Que verdade absoluta é essa? É verdade. Quando estamos sendo afligidos, nós buscamos mais o Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, nós reservamos mais tempo para estar na presença do Senhor. Então, a situação que nos conduziu a esse relacionamento, a essa intimidade, foram bênçãos da parte do Senhor. São bênçãos. São os arranjos do Senhor para que Ele, o Deus Pai, obtenha em nós o seu eterno propósito. E sempre será através do Senhor Jesus Cristo. E quem vai elucidar isto na nossa mente, no nosso coração? O Espírito Santo. Maravilhoso. Em João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O Senhor Jesus Cristo
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quantos de nós... no mundo tereis aflições, vai ter... No mundo tereis. Não é, ele diz, talvez tenha. É só viver para a glória de Deus. Vive uma vida para Deus, de fato e de verdade. Não uma religião de ir na reunião, achar que está vivendo para Deus. Indo lá naquele culto, naquela missa, então estou vivendo para Deus. Nem sempre. Queridos, no mundo tereis aflições. Eu vou falar isto para que vocês tenham paz em mim, diz o Senhor Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então nós temos aflições? Temos. Mas quando tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo vivendo no nosso interior, ele não vai nos isentar de tribulações, de angústias e misérias. Ele não vai nos isentar, mas ele estará usando todas essas circunstâncias, como nós estamos falando aqui, arranjos de Deus. Mas em todas as tribulações, em todas as angústias, ele estará nos fortalecendo. Tudo posso. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Na medida que ele estiver nos enfraquecendo, através dessas circunstâncias, através de uma oração não respondida, através daqueles problemas ainda continuarem, ele vai nos enfraquecendo. Na medida que eu estiver te enfraquecendo, se você não tirar os olhos de mim, eu estarei fortalecendo você com o meu poder, diz o Senhor. Estou falando de outra maneira. Tribulações e angústia na vida, quem quer? Eu não quero. Mas quando nós começamos a entender que são vias, meios, para que ele possa nos conquistar, ganhar o nosso coração inteiro, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitas e muitas vezes eu não o busco de todo o meu coração, porque ainda procuro o meu bem-estar e não a glória de Deus. Por isto que nós precisamos da graça, das misericórdias, da manifestação da vida de Cristo nas nossas vidas. Amém e amém. Comente. Amém.